Olá, tudo bem? Como é que vai você? Para nós é um motivo de grande alegria, grande satisfação estarmos juntos para mais uma recapitulação da lição. E continuando o estudo da semana passada, que tratou sobre a oração, o estudo dessa semana, da lição 7, ele trata exatamente sobre a oração na prática. Porque não adianta só nós construirmos uma teoria sobre a relevância da oração. É importante que nós possamos entender que a oração ela deve ser levada dentro de uma perspectiva prática. No livro de Salmos, no capítulo 62, versículo 8, nós temos o texto para memorizar, que é o texto que vai nortear o estudo da lição. E diz o seguinte, vem comigo na leitura. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Veja que coisa importante, né? Apresentando aqui a necessidade de confiança em Deus em todos os tempos, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Devemos colocar diante dele as nossas necessidades, mas também a nossa gratidão. Por quê? Porque Deus é o nosso refúgio. E, meus queridos, a oração é um dos privilégios é um dos maiores privilégios concedidos por Deus ao ser humano. Por meio dela, nós abrimos o coração a Deus e entregamos as nossas dores, angústias, sonhos e esperanças, para que o Senhor ele possa verificar se está em consonância com a vontade dele e se também aquilo vai ser para o nosso bem. Às vezes Deus não nos concede porque não é porque nós não merecemos, não é porque está distante dele alcançar, mas é porque muitas vezes Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. É por isso que é importante que a oração esteja em consonância com a vontade do Senhor, porque Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe o que é melhor para mim e para você. A oração não é apenas um ritual religioso, mas um relacionamento vivo e profundo com Deus. E nesse sentido, a oração fortalece a fé, aproxima o cristão do céu e transforma o coração humano em um coração quebrantado, em um coração mais próximo de Deus. Em tempos de alegria ou em tempos de sofrimento, Deus continua ouvindo seus filhos através da oração. A vida cristã não pode existir sem que haja oração constante. Por isso que Paulo diz lá em Efésios, orai sem cessar. Primeiro tópico da lição, ele nos trata aqui sobre Elias orando em meio à crise. Meus queridos, o profeta Elias enfrentou perseguição, medo e solidão. A gente lembra o Monte Carmelo, o significado, a pressão sofrida pelo profeta. Depois nós verificamos que o profeta, de certa forma, ele se fragilizou. Mas foi na fragilidade dele que ele buscou forças em Deus através da oração. E assim, mesmo ele sendo homem de Deus, passou por momentos difíceis. Contudo, em meio à crise, ele buscou o Senhor. A Bíblia diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto ele estiver perto. Deus respondeu, trazendo direção, renovação e sustento espiritual, porque Deus ele ouve as nossas orações e a oração tem poder. O segundo tópico da lição, quando as orações parecem não ser respondidas. Meus queridos, muitas vezes nós oramos e não percebemos, e não recebemos e percebemos a resposta de Deus. Aí, às vezes, nós não recebemos de forma imediata. Isso pode gerar em nós, muitas vezes, dúvida e tristeza. Entretanto, Deus pode nos responder no tempo certo, porque existe o tempo de Deus e o tempo do homem. Algumas respostas de Deus, ela pode ter o sim, pode ter o não e pode ter o espere. O não também é um espere. Deus ele pode pedir para a gente esperar. No momento certo, Deus ele vai atender. E o não é porque Deus ele sabe o que é melhor para a gente. O silêncio de Deus também pode ser uma forma de ensinamento, de amadurecimento espiritual. Tanto é o não de Deus, o sim de Deus, o espere de Deus representa o amadurecimento espiritual da nossa parte, esperando que Deus sabe a hora certa, o momento certo. Tem um ditado que diz, Deus tarda, mas não falha. Deus nunca tarda, Deus sempre manda no momento certo. Próximo tópico da lição, Jesus nos ensina a orar. Jesus deixou o modelo de oração para aquele que quer desejar ser como ele, ou seja, como Jesus ele teve uma vida de oração, ele quer que nós tenhamos também uma vida de oração. Ele orava ao amanhecer, antes das decisões mais
e mais importantes e nos momentos mais difíceis da vida de Jesus. Você sabe que antes dele morrer na cruz do Calvário, para salvar a humanidade, ele foi ao Gólgota e ele orou. E ele orou ali naquele local, né, para que Deus pudesse dar forças a ele, para ele cumprir a vontade de Deus. E Cristo nos ensinou o modelo de oração, a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso que está em Mateus capítulo 6, versículo 9 até o 13, que diz: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meus queridos, a oração do Pai Nosso, ela é dividida pelo menos em duas partes. A primeira parte, ela mostra um Deus grandioso, um Deus santo, um Deus que tem poder, um Deus que está nos céus, um Deus que é todo-poderoso, onipotente. E a segunda parte é exatamente a proximidade de Deus com o ser humano. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Deus é um Deus de amor, um Deus poderoso, mas Ele quer realizar a sua vontade, a vontade dEle na vida dos seus filhos. Ele quer atender também às necessidades dos seus filhos. O pão de cada dia, o perdão dos pecados, tá certo? Nos livrar das tentações, nos livrar do mal, porque dele é o reino, o poder e a glória para todos sempre, como diz a oração. Amém. Então a oração do Pai Nosso é uma oração maravilhosa, ela é um modelo para que a partir dela nós também possamos orar. Primeiro, na oração a gente deve reconhecer Deus como um Deus poderoso, um Deus soberano, um Deus que pode, e o segundo ponto da lição, um Deus que está perto da humanidade, buscando atender às suas necessidades. O próximo tópico da lição é louvor, confissão, pedidos de ação e graça. A oração, ela é equilibrada, ela envolve o quê? O louvor a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele pode fazer por nós, a confissão dos nossos pecados. A Bíblia diz: o que confessa e deixa alcança misericórdia. E pedidos apresentados com fé. Essa é uma oração equilibrada. Ações de graças também pelas bênçãos recebidas também. A gente deve demonstrar a Deus gratidão por aquilo que a gente recebeu. Quando aprendemos a agradecer, nossa fé se fortalece cada vez mais, cada dia mais. Porque o coração grato, ele é maravilhoso, é extraordinário. Muita gente sabe pedir, mas não sabe efetivamente agradecer. E o próximo tópico da lição é outras perguntas sobre a oração. Muitas pessoas perguntam: Deus escuta as orações? Sim ou não? Porque algumas respostas demoram. E como devo orar? A Bíblia diz: esperei pacientemente pelo Senhor e Ele se inclinou para mim. A gente deve aprender a orar, porque isso é uma demonstração de fé, é uma demonstração de perseverança por parte do crente. A Bíblia ensina que Deus ouve a oração sincera feita por um crente. A oração deve ser perseverante. Fé com humildade, com fé, com humildade e confiança, porque Deus é o Todo-Poderoso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Lembre-se da oração do Pai Nosso e no final, como diz, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Veja que Deus, Ele é todo poderoso. Deus, Ele pode todas as coisas. Agora Ele responde sim, não e espere. Cabe a nós sabermos esperar no Senhor. Concluindo a nossa lição, a oração, meus queridos, ela transforma a vida, fortalece a esperança, aproxima o cristão de Deus. Mesmo em tempos difíceis, em tempos de angústia, em tempos de adversidade, nós devemos continuar em oração, confiando no Senhor. Quem vive em oração aprende a depender mais de Deus e menos em suas próprias forças. Nós achamos muitas vezes que temos força suficiente, mas nós não temos. A nossa força vem do Senhor e nele, Deus, Ele nos fortalece. Nele é que nós somos fortes. A Bíblia diz: sede firmes e constantes, lá no livro, capítulo 15 do livro de Coríntios. Sede firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. E a nossa firmeza está na oração, na confiança, na certeza de que Deus, Ele pode todas as coisas. E nesse sentido, meus queridos, eu digo a você,
Faça com que a oração seja uma coisa que seja constante na sua vida, na sua história. Busque a Deus em oração, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Porque orar, como Paulo diz, orar sem cessar. Você compreendeu direitinho? Então coloque em prática a oração e ore quantas vezes for necessário por dias. Gaste não, ganhe tempo com Deus. Esse é o nosso desejo. Vamos nesse momento chamar você, meu querido, para nós fazermos uma oração, para nós encerrarmos a nossa lição. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque essa lição nos traz a necessidade de compreendermos que a oração ela é prática, porque é de um Deus que tem a habilidade de lidar com os problemas do ser humano, um Deus que sabe dos nossos problemas, dificuldades e adversidades. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos te buscar mais. Abençoe a cada pessoa que nos acompanha, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, muito obrigado por nos acompanhar. Deus nos abençoe e até a próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá.